Alô, amigos, sejam bem-vindos ao Segundo Guerra aqui no Não É Só Futebol, neste início de semana, falando ainda desse clima pesado, tenso, entre Federação Paysandu e Clube do Remo. Imaginava-se que as coisas poderiam serenar, mas não é o que se vê neste primeiro momento. O clima continua pesado, carregado. Vamos ver o que vem por aí, já para você. A reunião de quarta-feira provocou desdobramentos, e desses desdobramentos, mais tensão, mais corda esticada. E agora vamos ver como é que esse nó vai ser desatado. Pelo menos neste primeiro momento, a coisa está complicada. Se a Federação Paraense de Futebol precisar de unanimidade para resolver os problemas do regulamento, a federação não terá. Seguramente haverá sempre uma posição contrária. Agora, se o Paysandu vota em A, o Remo vota em B. Se o Remo vota em C, o Paysandu vota em D. Então, pelo menos por enquanto, unanimidade não será possível nas discussões do Campeonato Paraense de Futebol Profissional 2020. É claro que a gente espera pessoas mais serenas, mais mediadoras possam entrar nessa disputa. Depois de tudo o que aconteceu na semana passada, discussão para um lado, discussão para o outro, surgiu uma ideia do Tapajós, que vai ganhando corpo nessa discussão sobre a sequência do Campeonato Paraense. O Campeonato Estadual, o Parazão 2020, prosseguiria, mas somente no mês de dezembro. As duas últimas rodadas da fase classificatória, as duas semifinais e a decisão do campeonato em 2 jogos, estas partidas seriam realizadas no mês de dezembro, entre 3 e 20 de dezembro, para fechar o campeonato de 2020. A proposta do Tapajós tem crescido em aceitação e já é olhada como a solução de todos os problemas. A tendência é que não haja rebaixamento e haja uma outra cláusula para o regulamento do campeonato. A permissão que os clubes inscrevam até 40 jogadores neste período, antes da última rodada da fase de classificação, que só será realizada em dezembro. E por quê? Porque os clubes já desmontaram seus elencos. Os clubes terão que contratar novos jogadores. Então, essas inscrições feitas até hoje, elas seriam invalidadas, porque o elenco seria outro. E aí haveria, então, esta abertura no regulamento, como será também esta cláusula que não teremos mais rebaixamento. E aí os clubes poderiam disputar, a partir do mês 12, a competição, e aí teríamos o Campeonato Paraense de 2021 seguindo dentro da sua normalidade. A preocupação com o calendário da CBF. Se a Série C, por exemplo, começar só em agosto, de repente jogos serão atropelados. A tabela vai ter jogos, inclusive, com 48 horas de intervalo, porque a Associação dos Jogadores de Futebol já sinalizou com esta possibilidade. Então isso pode ser um problema. Lembrando que o Remo mantém o seu elenco de férias e já liberou 2 jogadores, Jackson e Nininho não fazem parte do plantel azulino. No caso do Paysandu, esta é a semana em que o Papão vai definir o que fazer. Vai dar férias? Vai manter o elenco? Vai liberar jogadores? Vai fazer acordos? O Paysandu ainda não se posicionou oficialmente. O que a gente acredita é que as pessoas possam buscar um entendimento para um bem maior. Já falei sobre isso e repito. Na verdade, ninguém precisa de incendiário. Agora, o que o futebol paraense precisa é de bombeiros. E esses bombeiros são fundamentais para que a gente possa encaminhar um novo momento nessa relação que vinha sendo interessante, razoável entre Clube do Remo e Paysandu. Com a federação sempre houve aqui e acolá um posicionamento um pouco mais forte, um pouco mais firme, principalmente do Paysandu. Mas as ações conjuntas entre os 2 grandes clubes do nosso futebol, elas estavam acontecendo, inclusive ações de marketing. Agora, isso parece não mais ser possível, pelo menos por enquanto.
é necessário que haja, de certa forma, um pouco de renúncia de cada lado. É importante que a gente tenha este compromisso com o total, com o todo. É assim que a gente quer encaminhar também o nosso futebol, sem deixar de ter a paixão, o envolvimento passional que faz parte dessa engrenagem, desse mecanismo. Mas precisamos de bom senso, precisamos de consenso, precisamos de união. É isso que a gente espera. E tomara que a gente consiga achar este caminho, retomar a este caminho. Que não seja imediatamente, mas que seja daqui a pouco. É isso, amigos. Até a próxima.